Nós vamos iniciar a reflexão acerca da parábola selecionada para hoje pelo senhor Hernandes, e é aquela intitulada Parábola do Credor Incompassivo, ou seja, aquele sem compaixão, não é verdade? E a parábola diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe que ele devia 10.000 talentos. Mas, como não tivesse com que pagar, ordenou o seu senhor que vendessem a ele, a sua mulher, a seus filhos e tudo o que tinha, para ficar quito com a dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Então, o homem, o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, o tal servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga o que deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até, até pagar a dívida. Vendo, pois, os outros servos que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou-o à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me vieste rogar para isso. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim também, meu Pai Celestial os fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Esta parábola está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Então, meus irmãos, quando esteve entre nós, o nosso mestre nos preveniu acerca da importância do perdão, no exercício da construção do reino de Deus dentro de nós, espíritos imortais. Com sua máxima em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Ressaltando duplo aspecto do perdão. Não adianta fazer caridade se ainda no meu peito guardo rancor. Reconciliar-se enquanto encaminhada, evitando consequências futuras com inimigos de vidas passadas. Então, o mestre exemplificou ainda o perdão permanente e incondicional no diálogo com Pedro, em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Pedro pergunta: quantas vezes perdoarei meu irmão?
até 7 vezes? E o mestre respondeu: não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Vamos, então, entender a sábia pedagogia do nosso mestre maior. Buscando a origem de Pedro, questionar se deveria perdoar 7 vezes, encontramos no livro Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia, no capítulo 4, versículos de 4 a 26, o relato da história de Caim, filho de Adão e Eva, que, tomado por inveja, mata seu irmão Abel. Assim, por consequência da sua infração às leis de Deus, Deus determina que ele vagará errante e fugitivo pela terra. Ou seja, meus irmãos, aplicação da lei de causa e efeito, da justiça regenerativa que Deus impõe aos seus filhos. Então, Caim fica preocupado e fala: Senhor, é tamanho meu castigo que não posso suportá-lo como fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Ele referia-se aí a uma população extra-adâmica que já existia no planeta. Deus, que é misericordioso, então, disse a Caim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Embora no Velho Testamento Deus seja vingativo, né? A misericórdia de Deus já aparece ao colocar um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Caim partiu do Éden e constituiu família. Seu tataraneto, a 4ª geração dele, de nome Lameque, de rudes costumes e bravo, matava e se vingava, e disse uma frase que se tornou corriqueira na sociedade do seu tempo: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 77. Jesus, apoderando-se deste fato, né, conhecido pelas pessoas da sua época, né, um dito popular, ele profere, então, esse ensinamento, que o perdão deveria ser de até 70 vezes, 7 vezes. Né? É um ensinamento condizente com a lei de amor que Jesus pregava. O mestre ainda reforça o compromisso com o perdão na oração dominical do Pai Nosso. Com o verso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, meus irmãos, esta parábola do credor incompassível, ela ilustra esse ensinamento do mestre. Na primeira parte desta parábola, nós temos um rei compassivo, simbolicamente, representado por Deus, que, mediante o pedido de um servo que devia 10.000 talentos, uma fortuna naquela época, perdoa-o de sua dívida. Ou seja, Jesus usava exemplos fortes para marcar, assim, essa verdadeira fortuna de 10.000 talentos. Marcou seu ensinamento para uma população de seu tempo,
que em sua maioria não sabia ler e precisava registrar o seu ensinamento em sua consciência imortal. Por isso ele usava exemplos fortes. Agora, porque o rei perdoou a dívida deste primeiro servo, não é? É porque ele é misericordioso, né? Ele está representando aí o nosso Pai maior, que é misericordioso. Assim, quando o servo, vendo-se ameaçado de ser vendido, e mais a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para resgate da dívida que tinha, ele rogou clemência, pediu um prazo para que pudesse resgatar um compromisso tão vultoso, e o rei, compadecido, perdoou-lhe, né, a dívida. Pois bem, mal ele havia obtido tão generoso atendimento, eis que encontrou um companheiro que lhe devia uma bagatela, 100 denários, e exigiu quitação imediata, ignorando a súplica de misericórdia feita pelo companheiro, fazendo que o prendessem até pagar a dívida. Ou seja, bom, então eu estava falando que ele usa de 2 pesos e 2 medidas, né? Quando ele era o necessitado, ele rogou clemência, mas quando ele é que seria beneficiado com o pagamento da dívida, ele não teve clemência. Então, ele burlou, não é, meus irmãos, a regra áurea. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo, né? E assim, toda ação gera uma reação, não é? Ele acabou se comprometendo na lei de causa e efeito. Vendo os outros servos o ocorrido, ficaram muito tristes e foram contar ao rei, não é? Então, ele age com o parceiro que pediu a ele clemência e ele não cedeu, como um atormentador daquele irmão. Assim, o Senhor chamou a sua presença, e porque ele fora mal com o seu companheiro e não tivera por ele a compaixão que antes obtivera do seu senhor, o Senhor indignou-se e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo quanto devia. Ou seja, meus irmãos, pagando a dívida, fica livre. Outro ensino, não há penas eternas. Então, as parábolas de Jesus, elas são para analisarmos com profundidade, porque em tudo que a sabedoria pedagógica do Mestre passou para nós, a gente, lendo com profundidade, vamos ter muitos ensinamentos. Então, lamentavelmente, esta é ainda em nossos dias a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante a Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoada de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mínimas que sejam. E, às vezes, pelo fato do não perdão, a pessoa adoece, porque antes dela atingir aquele por quem ela sofreu a ofensa,
ela se envenena com aquele sentimento de energias densas, não perdoo, não perdoo. E ainda tem mais uma. Normalmente, nós, seres humanos, nós somos tão sem misericórdia que a gente ainda fala assim, vai pagar o dobro. Fez comigo, vai pagar o dobro, vai pagar o triplo. Então, essa parábola nos saculeja para nós atentarmos para isso, não é verdade? O símbolo mais interessante que Jesus utiliza nessa parábola é o de atormentador, que é aquele que não perdoou foi. Jesus diz que o Pai Celestial nos tratará assim, se não perdoarmos, como fez o rei. Não podemos levar ao pé da letra esta afirmativa. Por quê? Como é Deus magnânimo e bom, punirá criaturas ignorantes como nós, atormentando? Entendamos que Deus criou a lei de amor e todas as vezes que nós a descumprimos, seremos entregues aos atormentadores que existem em nós mesmos. Entendeu? Então, é aquele exemplo que eu dei antes. Se a gente não perdoa, é a gente que ressofre sempre quando lembra daquilo. Né? Nós precisamos nos esforçar para perdoar. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil para a gente a caminhada. Ele disse para a gente ter bom ânimo, para a gente se esforçar, mas que seria fácil, não. Entendeu? Então, eu tenho uma experiência de uma amiga que eu gosto tanto de mencionar, que nós estávamos conversando acerca exatamente de perdão. E ela falou que ela tinha uma dificuldade muito grande com os vizinhos com os quais ela se entendeu, e virou caso de polícia. Então, era uma coisa dificílima, né? Os dois eram proprietários, não pretendiam se mudar dali, e iam ter que conviver ali quantos anos? Né? Lado a lado. Ela falou, eu não conseguia perdoar. E ela começou a frequentar Ramatiz, e exatamente esses conceitos do perdão passados lá a incomodavam. Aí ela ouvia, ora pela pessoa, mas ela não conseguia. Ela falou, quando eu começava a orar, já me indignava, já perdia toda a função, a minha oração. Aí ela resolveu usar uma estratégia. Então, ela começava a mentalizar uma pessoa que ela amasse muito. E aí ela começava a oração. E quando chegava no final da oração, aí ela trocava as figuras. Aí já estava perto dela falar, amém, que essa energia fique com ele. E ela disse que foi passando o tempo, ela foi fazendo esse exercício, e no final de determinado tempo, ela já orava naturalmente. Não precisava botar uma pessoa que ela amasse primeiro na consciência para orar. Ela foi superando. É esse esforço que o mestre nos faz para nós irmos superando, porque nós somos muito imperfeitos. Daí estarmos nesse plano de provas e expiações, não é verdade? Então, a lei de amor se desdobra na lei de causa e efeito. Quando praticamos atos de desamor, cedo ou tarde, caso não entremos em um processo de autoconsciência e auto-perdão, reconhecendo o erro, aprendendo com ele, para depois repará-lo, aí nós entraremos no movimento atormentador, a nossa própria consciência nos atormentando com sentimentos de culpa, remorso,
pois a nossa consciência fica maculada, entendeu? Então, caso não queiramos nos dar ao trabalho da auto-renovação pelo perdão, um ato de desamor para com os outros e para conosco mesmo, seremos tomados pelos atormentadores através da mágoa, do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança, quando julgamos, condenamos e queremos punir os outros pelas ações que possam ter cometido contra nós. Ou pelo remorso e culpa, quando somos nós que erramos. E aí nos auto-julgamos, nos autocondenamos, nos autopunimos. Aqui a gente poderia até, como temos ainda tempo, fazer uma reflexão. Quer ver a autopunição? Um exemplo clássico é a mulher que pratica o aborto e depois que ela toma consciência do comprometimento que é, ela fica com essa autopunição, entendeu? Torna-se, né, a sua atormentadora. Quando a nossa doutrina espírita nos esclarece que o que escrevemos no livro da nossa vida está escrito, não temos como apagar, mas temos como compensar. Então, a gente pode prestar caridade para uma instituição de crianças, não é? Trabalhar lá para a infância e a juventude, na casa espírita. A gente pode adotar uma criança, se a gente não tiver tido mais filhos. São muitas as oportunidades misericordiosas que o Pai nos dá para nós nos libertarmos dessa alta punição. Está feito, não tem como mudar, mas tem como regenerar. E nós somos espíritos imortais. E nós teremos tantas oportunidades quantas forem necessárias, porque o Pai nos permite errar por atacado, mas pagar em suaves prestações, porque Ele sabe das nossas imperfeições, das nossas limitações. Então, a medicina moderna hoje atribui tanto o remorso quanto o ressentimento como grandes causadores de doenças físicas e emocionais, como câncer, depressão, ansiedade, pânico, mal de Alzheimer, dentre outras. São os atormentadores a que se refere Jesus, que estarão nos convidando, pela dor, a voltarmos ao amor do qual nós nos afastamos. Então, é necessário a conscientização que a compaixão do Pai nos permite pagar no tempo que nós conseguimos suportar. Portanto, devemos desenvolver em nós a compaixão para conosco e para com os outros. A compaixão leva-nos a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, assumindo o nosso compromisso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por esse verso do Pai Nosso? Estamos tendo essa compaixão? Esse é o saculejo do Mestre,
para o despertar das nossas consciências. Agora a palavra é com vocês. Se quiserem fazer algum comentário, vai ser muito enriquecedor para todos nós. Essa parábola... Estava sem som. Fala, querido. Não, tia, eu ia perguntar se o Celso não quer assumir primeiro. Eu fico tranquilo aqui. Então, um pitacozinho de leve, assim, né? Porque a exposição da nossa querida Norminha foi espetacular, brilhante, como sempre, né, Bondade, sim. Bondade, querido. Então, a gente vê aqui na parábola esses dois momentos que você falou, quando o primeiro devedor, né, ele se sente, digamos assim, injustiçado, cobrado, né, ele imediatamente socorre ao perdão, e imediatamente ele não pensa. Mas eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo. Ele deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser alguém que implora pela vida dele, pela vida da família, por tudo, pelos seus pertences, por tudo. Aí, né, com esse pedido tão veemente, tão forte, tão tocante, o rei, né, se sensibiliza. Caramba, eu vou dar uma chance para esse cara. Meu reino é tão vasto. Não serão esses 10.000 talentos que vão me deixar mais pobre ou mais rico. Então, ele merece uma oportunidade. Um rei com sabedoria, com compaixão, era um rei compassivo, né? Um rei amoroso, que zelava pelos seus súditos. Então, quando o cara se humilda, dobra o joelhinho e vai lá, por favor, me dá mais chance, me dá mais um tempo, suaves prestações, eu assino aonde? Passa lá no departamento de contabilidade que o seu pedido foi deferido, pode ir. Dali ele sai com aquilo que ele queria, né, com o pedido, mas a partir do momento que ele bota o pé do lado de fora, aí a coisa muda. A gente pode dar um exemplo clássico, somos nós, né? Quando a gente vai a uma casa, um templo, a pessoa entra lá e está com suas questões mais difíceis, né? Atribulações, aquilo tudo, peso, dificuldades, aí ela vai lá, ora, toma um passe e tal, sai mais leve, como se tivesse deixado tudo ali. Sai bem, quase levitando. Agora, quando ele coloca o pé do lado de fora do templo, nossa, o primeiro esbarrão, o primeiro senão, o cara se transforma de novo. Então, tudo aquilo que ele conquistou pela sua suposta humildação veio por água abaixo, porque aquilo não era de coração. Não era de coração para coração. Então, ele se transforma e você passa por cima de todo mundo lá de fora, e é o que acontece com esse cara. Na vez dele, quando acontece a mesma situação, alguém que devia a ele vai fazer o pedido, ele não quer nem saber. Não, que isso? Você está me devendo. O cara faz a mesma coisa, os mesmos pedidos, mas ele não tinha o coração compassivo como o outro. Então, ele age por egoísmo, pensando somente nele. E esse pensar nele, esse egoísmo, é o que vai levá-lo de volta à prisão, vai levá-lo à derrocada. Porque outros companheiros, na mesma situação, observam aquilo, caramba, como é que esse cara foi capaz de fazer isso? O chefe lá já parcelou as dívidas dele todas, e nesse momento ele não foi capaz de fazer a mesma coisa, ele não merece. Foi denunciado. Ligou lá o disco denúncia, chegou aos ouvidos do chefe, traz ele de volta. Acabou. E, a partir dali, ele perde o direito de reivindicar da primeira maneira como ele tinha feito, porque ele mostra, na realidade, quem ele é ou como ele está, né? Como está o seu coração pesado, duro, egoisticamente falando, somente no eu, e é aquela coisa do amar ao outro como a si mesmo, ali não tem, não rola. Tá? Então, ele é
levado para ser exemplificado e servir de exemplo, para que tenha tempo de, na prisão, planeta de provas e expiações, na prisão, refletir sobre isso ao longo das jornadas, ao longo das encarnações que ele vai ter. Quer dizer, isso também, desse pai justo e amoroso, é uma oportunidade de refazimento. Esse ser, essa pessoa, esse espírito, não merece estar entre aqueles que têm um aprendizado mais apurado. Ele tem que ser retirado dali e colocado num lugar onde ele vai aprender e ensinar ao mesmo tempo. Claro que ele tem qualidades, mas ele precisa desenvolver as outras. Então, em contato com essas dificuldades, ele vai crescer um pouquinho. Tá bom assim? Tá maravilhoso, Celso. Tá bom, não, tá maravilhoso. E aí, Vidal? A gente ainda tem um tempo. Seguinte, quando você lia, eu estava tentando interpretar a parábola pela lei de causa e efeito. E alguma coisa ali não estava fechando bem, eu demorei para conseguir fechar. Estava faltando um elemento. A lei de causa e efeito, foi Beth, voltou, né? Beth ficou sem energia elétrica. A lei de causa e efeito, nos meios mais ortodoxos, muitas vezes ela é interpretada de forma muito dura. Uma vez eu vi uma apresentação na TV, ainda muito tempo atrás, décadas atrás, de alguém grande no meio espírita, representativo, dizendo assim: errou, tem que pagar. Errou, tem que pagar. E foi questionado, porque ele estava em frente a uns pastores, que aí caíram em cima dele, porque o perdão, o amor de Deus, etc. Nesta parábola, o que aconteceu? O que Jesus mostrou? Ele estava devendo, ele prejudicou alguém. O rei aí representa a Deus ou a lei divina. Se ele prejudicou alguém no passado, ele ficou comprometido, ficou devendo as leis divinas. Certo? Então, não foi o rei que ele prejudicou, aquilo é simbólico. Prejudicou alguém. Fez alguma coisa errada com alguém. E aí ficou devendo a lei divina. O que a lei divina fez com ele? Primeiro perdoou. Na parábola de Jesus, primeira posição de Deus é perdoar. Mas o fato de perdoar também não é assim, está perdoado, continua errando por aí. Não. Perdoou e colocou ele à prova. A prova é a teste, ele foi testado. Tá bom, você perdoou. Mas você já aprendeu, você já evoluiu, já amadureceu, você não é mais capaz de repetir aquele teu erro com alguém? Aí vem a prova, aí vinha a prova, o teste. De novo, ele repete uma situação anterior. Ele poderia, se tivesse aprendido, perdoar. Mas ele mostrou o quê? Que ele não perdoou e repetiu o erro. Ao repetir o erro, vem a lei divina e diz o quê? Bom, você evolui pelo amor ou pela dor. Se você não evoluiu pelo amor, se você não conseguiu entender o amor de Deus em te perdoar e amar também o teu próximo, então vai pela dor mesmo. Ô, Vidal, me permite uma coisa. Quando você falou que Deus perdoou, mas isso não quer dizer que deu uma autorização para ele sair errando. Exato. Na mesma hora, me veio a minha memória, enquanto eu era católica. E o católico se prepara, vai lá no padre, confessa tudo bonitinho, aí está limpinho para tomar a hóstia. Mas aí depois sai da porta da igreja, pode errar, depois eu vou me confessar e tomar hóstia de novo. Exatamente. E ainda tem a extrema-unção, que é a última chance, né? A vida inteira e na extrema-unção se resolve. Isso. Então não é por aí que a banda toca. Não faz sentido nenhum. Mas neste caso aí, eu acho que o forte dessa parábola não é bem percebido. O forte é que nós podemos resolver nossas dívidas kármicas pelo amor. Sim. Aprendendo. Por isso o perdão é tão importante para quem perdoa. O perdão é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Se nós aprendemos a perdoar, se nós vamos pelo amor, nós evitamos
as dores da lei do karma. Isso. Não evitamos o teste. Porque tem que demonstrar para nós mesmos se superamos ou não. Uhum. Mas a evolução pelo amor veio primeiro. Quer dizer, o resgate do karma pelo amor foi a primeira chance. Não foi pelo amor, ok, então vamos em frente. Isso é uma mensagem de esperança. Aquela história do errou, tem que pagar, eu nunca acreditei muito nisso, não. Não assim, de forma. Existe até aquela outra passagem de Jesus do até o último ceitil. Não Uhum. combina bem com a personalidade dele. Mas isso é outro trecho que tem que ser dissecado, tem que ver as traduções, etc. Mas achar que Deus vai ali até o último centavo, Eu acho que gota de sangue e de lágrimas, não. eu entendo esse último ceitil quando Deus nos permite regenerar em diversas encarnações por misericórdia, porque a gente não suportaria regenerar de uma vez só. De uma vez só, não. Aí vai devagarinho, devagarinho, até a gente mesmo Suaves prestações. purifica o coração e supera aquela imperfeição, que nós temos tantas ainda para superar. Aquela superou. E sempre com a chance de diminuir a nossa dívida kármica pela nossa evolução na linha do amor. Isso é a grande promessa que a turma não trabalha muito no espiritismo. Isso. Talvez as outras religiões trabalhem mais isso. Lembra da história da fé, né? Lá de Cartas de Paulo? As outras religiões vão mais no amor divino. Eu tenho uma filha que sempre me cobra isso. Vocês espíritas, ela se diz de vocês, mas na verdade ela tem o pé aqui. Vocês espíritas não falam de Deus, não falam do amor de Deus. De fato, a gente vai muito no racional e usa pouco a conexão que a Beth me ensinou antes de começar essa conversa. E está aí, essa parábola poderia ser mais explorada desta maneira. No entanto, a gente vai sempre na parte final, né? Na parte da pancadaria. Talvez porque é assim que a gente raciocina, é assim que nós cobramos também. Está mais dentro do nosso mundo duro de provas e expiações. Talvez porque a gente esteja nessa vibração, né? Exatamente, cobrar, nessa Deus vibração de levou, cobrar, errou, tem que pagar, isso. Errou, tem que pagar, então vai lá. E o amor e a transformação pela fé, como é que fica isso? Alguns acham até que seria injusto, né? Mas, poxa, não teve aquela história, aquela outra parábola do trabalhador de última hora, mas ele trabalhou muito menos, se cansou muito mais, recebeu a mesma recompensa, a gente cobra isso, né? Não, porque eu quero ser valorizada pela minha dor, etc. Se eu tive que pagar até o último centavo, por que o outro aí sai pelo amor? Exatamente. E quando você traz a ideia das suaves encarnações, as parcelas em suaves encarnações a perder de vista, é ótimo. Mas aí entra também o livre-arbítrio, né? Tem aqueles que têm encarnações duras que decidiram que não vão ficar tomando remédio amargo por antividas acima. Vem numa, toma uma injeção de benzetacil, resolve o seu problema. É o livre-arbítrio de cada um resolver. Às vezes até avalia mal, né, Vidal? Porque enquanto está lá no plano espiritual, com os benfeitores do lado, eu aguento. Aí quando chega aqui, que o bicho pega, pô, não acredito que eu escolhi pagar tudo assim, não acredito. Mas sabe o que é? É que quando a gente está lá, provavelmente ele negociou um belo de um desconto no pagamento à vista. E aqui a gente não sabe o tamanho do desconto. Então, se for em suave prestações, o tamanho do resgate é muito maior também. Aí, pronto, perdemos. Tem que acreditar nisso, porque tem horas que são verdadeiros testes, né? Vamos colocar assim. A gente tem momentos que a gente tem que respirar muito fundo, né? Botar os chakras todos alinhados de novo para encarar um desafio, ou vários desafios. Mas
questão, né, de pagar a dívida com desconto de uma vez só. Tem hora que eu vou te falar, tudo bem, já estou conformada. Quando me tornei espírita, eu acho que eu já contei isso uma vez, eu tinha como firme propósito melhorar tão fortemente, né, enquanto espírito, vou dizer assim, né? Enquanto Elizabeth, naquela época eu ainda pensava, né? Não estava Elizabeth, eu era Elizabeth, né? Sou Elizabeth. Que eu ia falar, não, vou fazer tudo direitinho para não precisar voltar de novo. Tolinha, né? Vamos combinar. Eu não, não, tudo bem, já tá de bom tamanho, eu vou levar essa de boa, mas vamos lá. Aí eu parando para pensar, melhor encerrar as prestações, porque tem hora que eu vou te falar. Mas você falou de uma outra coisa agora que me atormenta atualmente. Depois que a gente passa dos 60 anos, você olha para frente, o tempo está acabando, eu não consigo terminar. Não vai dar tempo. Imagina para quem já passou dos 70, como é? Escorreguei de novo, mas eu agora... também já fiz esse balanço. Como é que eu ainda estou fazendo? Olha, vai dando uma agonia. Eu já fiz esse balanço, eu falei, cara, não vai dar, já passei de 60 também, então é complexo. Começa a enxergar o fim da estrada. Não, o fim da estrada eu não vi, ainda não cheguei lá, não. O pior é que a gente olha o fim do túnel, mas o vagão está cheio atrás ainda. Você fica pensando, meu Deus, você olha para frente, muita pedra, muita montanha ainda a transpor, então a gente respira fundo. E aí a gente faz esse exercício todo aí, né? De que a gente tem que fazer pela gente, pelos outros, né? E vamos embora.